Bom, gente, hoje nossa aula é meio que continuação da aula passada. Apesar de ser um outro fenômeno, um outro assunto, a gente ainda vai estar falando de ótica, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de refração. Se vocês me perguntassem assim, Débora, o que de ótica que mais cai no Enem? Refração, tá? Da ótica inteira, se a gente fizer um levantamento, fizer um gráfico e tal, e ver o que de ótica que mais é cobrado, é sem dúvidas essa parte de refração. E vocês vão entender o porquê. De tudo que a gente já viu, refração é o que mais tem aplicação no nosso dia a dia, é o que mais tem exemplos cotidianos. Então, Enem, né, costuma realmente ser aquilo que mais cai. Vamos retomar um pouquinho o nosso raciocínio. Semana passada, a gente estudou reflexão. E aí, primeira coisa, cuidado com os termos para a gente não confundir. Reflexão é quando a luz bate e volta. Então, na reflexão, normalmente eu tenho um meio opaco, que a luz bate naquela superfície e ela retorna ao mesmo meio. Isso era reflexão. Aqui na refração, ela bate e atravessa. Então, aqui na refração, a nossa luz obrigatoriamente vai mudar de meio. Vai passar do ar para a água, do ar para o vidro, do vidro para o plástico, da água para o ar. Então, a gente vai ter mudança de meio. E o que que isso me traz como consequência? Toda vez que a minha luz muda de meio, ela muda de velocidade. Como que eu vou calcular essa mudança de velocidade? Através do índice de refração, que é esse Nzinho aqui, ó. Índice de refração é igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo. Não precisa decorar. É aquele 3 vezes 10 à oitava, né? Metros por segundo. Mas ninguém precisa decorar isso. Isso aqui é obrigado a dar no exercício. Então, o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz no meio. Como assim no meio? Bom, eu quero calcular o índice de refração da água. Vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na água. Ah, eu quero calcular o índice de refração da lente do meu óculos. Vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na lente do meu óculos. Então, é no meio em questão, no meio que a gente quer medir. Índice de refração não tem unidade. É uma grandeza adimensional. Tem duas coisas na física que não têm unidade. Não sei se vocês se lembram. Uma delas é o coeficiente de atrito, lá da força de atrito. Φ é μ vezes a normal. Esse μ, que é o coeficiente de atrito, ele não tinha unidade. Outra coisa que não tem unidade é o nosso índice de refração. Ele também é uma grandeza adimensional, ele não tem unidade. Preciso que vocês entendam a ideia do índice de refração para a gente poder fazer questão teórica. Olha aqui, matematicamente primeiro. Quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade da luz naquele meio. São grandezas inversamente proporcionais. O que significa que o índice de refração ele mede o quanto que aquele meio interfere na luz. Porque a luz no vácuo, onde não tem nada, 3 vezes 10 à oitava. Mudou, passou para outro meio, ela vai diminuir a velocidade. Então, o N, ele mostra para gente o quanto que aquele meio interfere na luz, atrapalha a passagem da luz. O único que vocês têm que saber de cor é o do ar. O índice de refração do ar, ele vale 1.
Todo o resto é tabelado, tá? Vocês não precisam se preocupar. É uma tabelinha, tem lá todos os valores, enfim, não precisa decorar. Agora, o índice de refração do ar é 1, ok? Se eu tiver no meio e esse meio tem um índice muito alto, a gente usa o termo refringente. Eu falo que aquele meio é muito refringente, ou seja, ele tem um alto índice de refração. Ele é um meio que atrapalha muito a passagem da luz. Beleza? E aí, a gente tem essa relação aqui também, ó. Essa formulinha aqui é chamada lei de Snell. Ela relaciona justamente o índice de refração com o meio no qual o raio de luz está passando. Eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente muda de meio, por exemplo, a gente olha dentro de uma piscina, aí tem um objeto lá dentro da piscina. Esse objeto, ele fica meio torcido, ele não fica uma visão muito legal. A gente, às vezes, não tem nem noção de onde esse objeto está. Não é isso que acontece? Às vezes você vai numa piscina que você nunca entrou, uma piscina que você não conhece, uma piscina nova. Você não sabe onde é o raso, onde é o fundo. Não dá para saber. Isso acontece por causa da refração. Uma das características da refração, estou pegando a imagem aqui para mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Ó, a gente tem uma visão de que a coisa está torta, a gente tem uma visão de que a coisa não está no lugar que deveria estar. Ou a gente tem uma visão, igual aqui a caneta, parece que a luz está vindo de um lugar, do nada parece que ela muda de direção. Essa mudança de direção, essa sensação que dá na gente quando a gente olha para um objeto na água ou em outro meio, é justamente o que eu quero explicar para vocês com a lei de Snell. Então, a lei de Snell, ela mostra para a gente, olha só, acompanha aqui a linha amarelinha. O raio de luz vem aqui pelo meio 1. Quando ele passa para o meio 2, que é um vidro, olha como ele mudou de direção. Olha como ele sofreu um desvio. E o nosso olho percebe esse desvio. Por isso que as fotos ficam assim engraçadas. A gente tenta, né, tirar uma foto bonita, metade do corpo debaixo d'água, metade do corpo fora d'água, e a foto fica uma bosta por causa da refração. Então, a lei de Snell, ela vem mostrar isso pra gente, ela vem mostrar essa relação do desvio, do ângulo, tá? E aí, olha só, sem segredos. N1 é o índice de refração do meio 1, seno de θ1 é o seno do ângulo que o raio faz com a normal lá no meio 1. N2 é o índice de refração do meio 2, θ2 é o ângulo que o raio faz lá no meio 2. Eu brinco que essa aqui é a formulinha do não sei, não sei. Não sei, não sei. Você escolhe quem é 1 e quem é 2. Não tem certo, tá? É só a gente aplicar. Lembrando que seno de 30, 45 e 60, a gente espera que vocês saibam de cor. Então, para que serve a lei de Snell? Para explicar essas coisas esquisitas aqui. Porque o raio de luz tinha uma direção, ele entrou na água e agora ele tem outra. Então, isso acontece por causa da refração. Ô, Débora, caiu uma questão esse ano que passou de Ano refração, não passado caiu? caiu. Aham. Eu acho que Eu eu bem acertei estava essa. eu tava falando, Dani, acho que foi antes de você chegar. Isso aqui ainda Ah, é não. ótica. De Uhum. tudo de ótica que a gente já viu, refração é o que mais cai, Eu tá? queria chegar mais cedo, mas é o banzé, sabe? Não, Pagou mas uma... acabei de começar, tá tudo bem. Você ainda vai pegar a parte mais importante.
Então, meninas, a lei de Snell é para isso, tá? Agora vem a parte chata. Casos particulares da refração. Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o nome. Reflexão total. Mas é um caso particular de quem? Da refração. Olha como isso dá um nó no cérebro, né? Porque a gente está estudando refração, mas o nome do efeito é reflexão total. Então, primeira coisa, reflexão total é um caso particular da refração. Onde tem reflexão total no meu dia a dia, na minha vida? Fibra ótica e miragem. Já explico para vocês. Vamos só entender essa figurinha aqui primeiro. A reflexão total, ela ocorre quando o raio incidente vem pelo meio 1 e quando ele chega aqui na superfície de separação, ao invés dele fazer o que a gente espera, que é ir para o meio 2, ou mais aberto, ou mais fechado, ele simplesmente não vai. Ele fica retido no meio 1, mesmo esse meio sendo transparente. Então, até coloquei aqui para vocês a definição, ó. A reflexão total, ela ocorre quando o ângulo é maior ou igual a 90. Qual ângulo? O θ2. O ângulo lá no meio 2. Então, se a gente pensar na formulinha, na lei de Snell, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de 90. Para quem não lembra, seno de 90 vale 1. Então, reparem, em quesito de fórmula matemática, é a mesma fórmula de antes. A gente agora só já tem o valor do θ2, do ângulo 2, que vai ser 90, tá? Agora, o que que é reflexão total? É quando meu raio de luz não muda de meio. Vocês já viram isso aqui? É muito comum ter em cima de mesa de festa de aniversário, como se fosse um enfeite. Quem é um pouquinho menos jovem, isso aqui a gente ganhava muito, pelo menos eu cheguei a ganhar, quando a gente ia em circo. Dava no circo, ou a gente comprava, não sei. Agora eu não sei se eu ganhei ou se alguém comprou para mim. Mas, tipo assim, era coisa que tinha muito em circo, em festa infantil. Isso aqui é um abajur. É um abajur de fibra ótica. Repara uma coisa aqui comigo. A luz entra aqui embaixo e apesar dos fiozinhos serem transparentes, porque, gente, é transparente, eu tô vendo atrás deles, a luz só sai aqui em cima. Ela fica presa no fio. Ela não consegue sair no meio do caminho. E é exatamente assim que uma fibra ótica funciona. Para que a gente usa a fibra ótica? Normalmente, para a internet. E ela é melhor do que os fios antigos. Porque olha só, qual que é a ideia? A ideia é que venha, sei lá, aqui é minha casa. A ideia é que o sinal de internet venha lá de onde distribui a internet e ele não se perca ao longo do caminho. Porque se esse sinal de internet vai tendo perdas ao longo do caminho, vai chegar pouco na minha casa. Então, para que que eu tenho um sinal que é transportado via fibra ótica? Repara só, o raio de luz vem aqui, quando ele bate aqui, ele não consegue escapulir. Ele volta. E ele volta. Ele nunca está saindo, fugindo da fibra ótica. Então, a fibra ótica consegue manter esse cara preso ali dentro, podemos dizer assim. Ô, Débora, a gente pode falar que o aproveitamento da fibra é máximo ou tem perda mesmo assim? Tem perda mesmo assim, mas são perdas diferentes.
Mas sem perda, Carol, porque no mundo de verdade, a gente vai ter ali sempre um pouquinho de atrito. Pode ser que esse sinal, né? Isso é uma onda. À medida que ele vai se propagando, ele vai perdendo um pouquinho de energia por causa da distância. O que a gente pode dizer é que a fibra ótica vai te dar o rendimento máximo, mas ainda assim ela não necessariamente vai ser 100%, Ô, Entendi. Débora, tá? Oi. eu lembrei da explicação da energia solar. A fibra Ah, ótica, o aproveitamento é melhor do que a energia solar? então, aí são coisas diferentes, né, Dani? A energia Uhum, solar, a gente está pegando a energia do sol para transformar uhum, normalmente em energia elétrica. Aqui já é um sinal elétrico, eletromagnético. Eu só estou dando um uhum, jeito de não perder ele ao longo do caminho. entendi. Tipo assim, eu Na estou verdade, tentando não perder ele do poste até na minha casa, entendi. tá? Então é como se fosse um material que conduz isso da melhor maneira. Tipo assim, contra calor, contra frio, chuva, é isso, Não, né? só contra escapar de dentro dela mesma, Ah, tá. tá? Entendi. Beleza. Outro lugar que usa fibra ótica ou algo muito parecido com fibra ótica, caninho de fazer exame de endoscopia, né? Quando a gente vai submeter um paciente a fazer uma endoscopia, a gente passa um caninho que tem uma câmera e a gente vai lá olhar o estômago, o esôfago daquele paciente. Cara, eu não quero ter perdas no meu exame. Eu quero que, de fato, tudo que a câmera capturou chegue para mim sem perda nenhuma. Senão, eu vou ter que sedar a pessoa de novo. Então, é muito comum exames desse tipo também usarem materiais que se assemelham à fibra ótica. Por que que eu estou falando que assemelha? Porque a fibra ótica da internet é tipo um vidro. Ela quebra. Eu não vou meter um vidro no estômago da pessoa, né? Mas é um material que tem o mesmo tipo de funcionamento. Gente, você pode não entender o que é fibra ótica, você pode não saber onde tem. Você está na prova, fazendo uma questão, e o cara está lá te contando a evolução da fibra ótica. Ele só vai te perguntar no final o seguinte: qual é o fenômeno físico que explica o funcionamento da fibra ótica? E aí vocês vão dizer reflexão total, beleza? O outro exemplo de reflexão total que eu falei que tem é a miragem. Quando a gente fala de miragem, é muito comum a gente pensar em cena de filme. A pessoa está presa, perdida no deserto, aí ela olha lá longe, acha que tem uma água, chega lá, não tinha nada. Mas olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, vai dizer que vocês nunca viram isso. Pega a estrada num dia quente, num dia de sol. Olha lá longe na estrada, vai parecer que o asfalto está molhado. Só que quando o carro chega lá, o molhado sumiu. Por que que isso acontece? Vamos lá vou eu desenhar. Aqui está o asfalto, aqui está o sol num dia quente. Quando o asfalto esquenta demais, ele acaba esquentando o ar que fica aqui perto dele. E aí o raio de sol, que vem do sol, normalmente bate no asfalto e reflete, não consegue fazer isso. Ele vem, quando ele chega aqui nessa mudança de temperatura, ele já vai sofrer a tal da reflexão total. E aí, esse raio de luz que chega para mim no meu olho, ele não bateu no asfalto. Então eu não vejo o asfalto. Ele bateu ali numa camadinha de ar que está refletindo o céu para mim. Por isso que a gente associa a água. É como se tivesse uma camada de água ali que não está deixando eu ver o asfalto, mas não é uma camada de água. É uma mudança de meio, de um ar mais frio para um ar mais quente. Questão do Enem.
Alguns caiu há 3 anos atrás, se eu não me engano. Alguns pesquisadores dizem que uma miragem afundou o Titanic. Por que que o piloto não viu um iceberg? Por causa da diferença de temperatura. E aí aquele iceberg ficou meio encoberto, parecia tudo água. Quando ele viu, ele já estava perto demais. E aí a questão te perguntava: qual é o fenômeno físico que explica por que que o Titanic afundou? Aí tinha lá assim, reflexão, refração, sei lá, não lembro, difração, xixi e cocô. Não lembro o que que tinha. O que que vocês marcariam? Refração. Por quê? Olha a pegadinha, gente. Apesar de ser um fenômeno que a gente dá nome de reflexão total, ele é um caso particular da refração. Então, como nas alternativas não tinha reflexão total, se você marca que é só reflexão, você está falando que é tipo um espelho, e não é isso que acontece. Então, o Enem sempre faz uns trem assim. Então, vou repetir. Tanto a miragem quanto a fibra ótica é um caso particular da refração, que leva o nome de reflexão total. Mas se nas alternativas tiver só reflexão, não marque, porque não é isso. Ficou claro? Alguém quer falar alguma coisa? Lara, Bia, tudo bem? Tudo certo. Tá, Tudo bem. ótimo. Outro caso particular, mais um. Dispersão. Assim como a refração, a reflexão total, é um caso particular da refração. Isso aqui, para quem gosta de rock, é a capa do CD do Pink Floyd, né? Tem uma imagem exatamente igual a essa. O que que é a dispersão? A palavra dispersão significa separação. Então, dizer que a luz dispersou significa dizer que a luz separou. Mas separou em quê, Débora? Nas cores que compõem ela. Quando a luz branca, e aí vocês precisam se lembrar, luz branca é aquela que é formada por todas as cores. Quando a luz branca passa por um prisma, um pedacinho de vidro, isso é um prisma, tá? Quando a luz branca passa por um prisma, ela se divide nas 7 cores do arco-íris. Vamos lembrar? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, nessa ordem. Então, ela vai passar por um prisma e ela vai se dispersar, ela vai se separar. Isso também já caiu no Enem umas 4 vezes, tá? Quem faz isso? Onde vocês conseguem me dar um exemplo de dispersão? Arco-íris, não. Arco-íris, perfeito. O que que eu preciso para ter arco-íris? Água, sol. Ah, então eu preciso do sol, que é a luz branca, e eu preciso de gotículas de água que vão servir como se fossem o prisma. Eu sempre gostei de arco-íris. Eu também acho muito bonito. Eu vou te mandar um vídeo depois. O arco-íris visto de fora da Terra, ele não é um arco, ele é um círculo completo. 360 graus. 360 graus. A gente só não vê porque ele meio que morre assim na Terra, né? Mas vendo Aham. de fora, dá para ver. Eu vou te mandar o vídeo depois. Hum. O que que a gente tem que prestar atenção, então, nessa questão do arco-íris? Vou traçar a normal aqui. Olha para esse desenho aqui do cantinho, meninas. Tracei a reta normal.
A reta normal é aquela que faz 90 graus com a superfície. Então, ela faz aqui, ó, um angulinho de 90. A luz branca vem, quando chega aqui, ela se divide nas 7 cores do arco-íris. O roxo é sempre quem vai estar mais perto da normal, tá? O roxo é sempre quem sofre maior desvio. Porque olha só o maior desvio. O raio de luz vinha dessa direção. Era para ele continuar nessa direção, mas ele entorta. E quem que está mais longe da direção original? O violeta. Eu até brinco para os meus alunos decorarem. Desvioleta. Desvioleta. O violeta é o cara que vai sofrer maior desvio. Então, sim, uma questão pode te perguntar a ordem dessas luzes, tá? Ô, E aí o Débora, violeta, pode falar. eles podem pedir, tipo assim, alguma coisa envolvendo o arco-íris, com conta de ângulo, essas coisas você nunca viu? Ou mais é teórico? É mais teórico, mas caso tenha alguma conta, algum cálculo, ele teria que te dar tanto esse ângulozinho aqui, que seria o seu θ1, quanto o ângulo do violeta aqui, ou da cor que ele quiser, que seria o seu θ2. E aí o máximo que você Hum, faria é jogar naquela fórmula que eu mostrei. N1 seno de θ1 é igual a N2 hum. seno de θ2. Mas para isso ele tem que te dar o ângulo, você não tem que saber de cor, não. Não, tá. Tudo é possível, né? Espero que Tudo é não. Podia ser possível. teórico. É igual eu tô te falando. Todas as questões que eu já vi envolvendo isso costumam ser teóricas. Pergunta a ordem da cor, pergunta a posição que a gente tem que estar para ver um arco-íris e tal. Mas se cair um cálculo, é só aplicar na lei de Snell, tá? Não, Clara. Não, porque se ela fizer uma refração, né, uma reflexão total já na hora que ela vai dispersar, a gente não ia ver ela, porque ela não ia passar para o outro lado, tá? Cada cor vai fazer uma refração de acordo com a sua frequência. E pelo que a gente conhece, a frequência das 7 cores do arco-íris, todas elas são capazes de fazer refração sem que haja reflexão total. Não sei te falar, e aí eu tô sendo muito sincera, não sei mesmo, uma cor diferente dessas 7. Mas essas aqui sempre vai fazer refração bonitinho, tá? Bom, aqui só para vocês verem o que que acontece dentro da gotinha, ó. A luz vem do sol, entra na gotícula de água e aqui ela já faz a dispersão. Aqui ela já se divide. Ela bate aqui na gotinha, fazendo o quê? Reflexão total e chega para os nossos olhos. Onde eu tenho que estar para ver um arco-íris? Eu tenho que estar com o sol nas minhas costas e a chuva na minha frente. De nenhuma outra posição eu vou ver o arco-íris. Vou repetir. Eu tenho que estar com o sol nas minhas costas para a luz branca vir, a chuva na minha frente para a luz branca entrar na gotinha, refletir na gotinha e chegar até o nosso olho. Isso também eu já vi perguntando em prova. Onde o observador tem que estar? No sol, na chuva? Não, não. A gente tem que estar de costas para o sol, de frente para as gotinhas de água. Tudo bem? De novo, tanto a dispersão, que é isso aqui, quanto a reflexão total são casos particulares da refração, que é quando a luz muda de meio. Tudo bem? Alguém quer falar? Não? Pega a Ô, Débora, apostila para mim. Oi. desculpa. Só para confirmar, o vermelho maior desvio, não é isso? O violeta maior desvio. Por quê, Carol? A gente está medindo esse desvio não com relação a normal.
Quando eu falo desvio, é com relação à direção original que eu tinha. Porque se é desviar, né? Eu tinha um caminho e fui para outro. Então, ó, o raio de luz ele vem nesse caminho, ele deveria continuar por aqui, só que ele sofre desvio. E aí o violeta é quem fica mais longe da direção original que ele tinha. Então, o violeta é quem sofre maior desvio. Agora entendi, obrigada. Beleza. Meninas, pega a apostila. Exercício número 1. Só para a gente treinar um pouquinho, né? Faz parte. O índice de refração do humor aquoso do olho humano. Vamos parar tudo. Meu olho faz refração. Eu só enxergo porque a luz vem do ar e entra no meu olho. E aí, no meu olho, esse raio de luz vai passar pela córnea, pelo cristalino, pelo humor vítreo, que é uma parte líquida que a gente tem dentro do olho. Então, o nosso olho faz refração, tá? Então, por isso que ele está dando o índice de refração do humor aquoso do olho humano é igual a 1,34. A figura a seguir mostra como um raio de luz passando do meio 1, que é o ar, cujo índice de refração é igual a 1, para o meio 2, com índice de refração igual ao do humor aquoso. Se o seno de θ1 é 0,67, podemos afirmar que o seno de θ2 será? Então, ó, o meio 1 é o ar, e tem o índice igual a 1. O meio 2 seria o olho, e tem um índice igual a 1,34. Vou aplicar na lei de Snell. N1, seno de θ1, N2, seno de θ2. N1 vale 1, e ele me deu que o seno de θ1 vale 0,67. O N2 vale 1,34, seno de θ2 é o que a gente está querendo. Passa esse cara para cá dividindo, ó. 0,67 dividido por 1,34 é igual a seno de θ2. Isso vai dar 2, meio, né? Se a gente simplificar aqui, ó, vai dar meio. Isso é o seno de θ2. Quanto vale θ2? Como que eu descubro o θ2? Eu tenho que pensar qual é o ângulo que o seno dá meio. Faz a tabelinha aí na cabeça. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Não tem uns negócios assim que vocês cantam? Qual é o ângulo que o seno dá meio? Ih, vou dar 30. um desconto, hein? Vou achar que isso é por causa do frio. É 30. Então, a gente também Ô, consegue calcular não só o seno, como também o ângulo. Diga, eu Dani. não lembro essa tabela mais não. Vou te mostrar ela no final da aula, eu desenho ela para você. É só cantar a musiquinha que dá tudo certo. Tudo bem, gente? É aplicação de fórmula. Olha só, é um exercício, tá falando de olho humano. Aí você fala, ele não vai mandar eu calcular o olho humano. Tá. Então, Dani, tipo arco-íris. Ia falar do arco-íris, ia te dar o índice de refração, te dar o ângulo do arco-íris e mandar você calcular. Mais um. Ah, eu coloquei a questão para vocês. Questão número 5. Enem 2015. Será que uma miragem... Cara, eu não vou nem pensar. Eu já sei do que é o exercício na primeira frase. Será que uma miragem
ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre um horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada de ar quente acima dela, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana, que nada mais é do que uma miragem, pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a uma certa distância, o horizonte verdadeiro ficou encoberto por uma névoa escurecida que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico, que segundo os pesquisadores provoca a miragem, é Refração, né? refração. Porque se você falou que você não poderia, só se fosse reflexão total aí, né? Exatamente. Tô esperta hoje. Viu? Questão do Enem do ano passado. Mesma coisa, ele explicava a fibra ótica. Falava de uma garrafa que assemelhava a fibra ótica, que não deixava a luz escapar. E aí ele perguntava qual é o fenômeno que explica isso. Então, tem o Ô, textão Débora, por uma coisa eu, pequenininha. eu nem reparei, minha filha, que era fibra ótica, porque eu vi aquilo ali e falei, isso é questão de refração. É refração. E ele explica o fenômeno sem dar nome, né? É refração. Alguém quer perguntar alguma coisa? Júlia, tá tudo bem? Clara, Tranquilo, Débora. Lorena? Tudo bem. Então tá bom. Estão quietinhas hoje. Tá muito frio aí, Lara? Tá, bastante. Pensei em Quer você dizer, hoje. pra mim, né? Não, tá frio aí sim. As meninas estavam falando que viu no jornal que a temperatura aí despencou também. Foi. Da onde que... É Ah, desesperador. Pois Tá a muito você é Lara do... é de Rio, do Rio. Ah, tá. Aí, mas aí, nossa, aqui o frio não tá passando, né? Cruz credo. É, não, mas semana que vem já Tá começa a muito melhorar. ruim. Ó, eu fui ver. Ah, ó, considerável. A gente nunca tinha ficado nessa temperatura. A Ah, mínima hoje foi de 14 graus. você quer que eu te fale a mínima aqui hoje? Vai ser humilhante, né? Eu ia estar passando muito mais frio aí. Foi de 6 hoje de manhã. E hoje Você acordou cedo, né, Débora, para dar É, aula? eu acordo cedo, eu tava contando para as meninas, eu lavo cabeça todo dia de manhã. Por quê, Débora? De todo dia? Todo dia, costume. Acostumei, é o que me acorda. Se não, aí todo dia eu Não. lavo. Mas você lava de água morna ou água muito quente? Então, eu deveria lavar com água morna, né? Mas, Hum. gente, 6 graus não dá. Foi na água quente mesmo e vida que segue. Tá Até tudo no bem. calor você faz isso? Não, é no calor eu consigo tomar com água mais morninha, até quase Não, fria. mas aí você tem que lavar o cabelo todo dia de manhã Todo dia também. de manhã, calor, frio, Hum. viagem, férias, não tem diferença para mim. Eu acordo, eu já vou direto, eu vou igual um zumbi pro banheiro. Depois do Eu banho vou eu vender, consigo dar bom dia para as pessoas. eu vou vender shampoo e condicionador para você, que aí você vai ser uma Ah, ótima pode. cliente. Eu só dou bom dia. Não tem aquele negócio assim, eu só dou bom dia depois do café? Eu só Sei. dou bom dia depois do banho. Nossa, mas aqui esse frio, por exemplo, eu demorei hoje porque eu falei assim, como a aula vai até 7h pouco, eu não vou sair com banzé nesse Depois, frio né? mais tarde, porque eu tenho que É, lavar a pata, secar. Mas é ele é verdade. muito devagar, ele estava dormindo para sair, aí não Nem gostou de queria ser passear. acordado. Bom, vou avançar mais um cadinho então, tá? Já que tá tudo bem. O que é um espelho? não sei, mas é bizarro. É esquisito. Então, Já parou pra pensar que antes de você comprar um espelho, ele nunca vai ser, tipo, só você que se viu nele? Você nunca vai ter sido a única pessoa que Lara, usou o o espelho que frio você não tá comprou. te fazendo bem. Mas é sério. Eu entendi o que Você você quis nunca vai ser dizer. a primeira a usar o seu espelho.
É verdade. Vocês também já pararam para pensar que a gente nunca se viu? Isso é muito terrível quando eu descobri que a gente se via de jeito diferente De do que a jeito gente aparece no diferente. espelho. É muito É, decepcionante. espelho, foto, aquilo ali não é exatamente como você é. Enfim, depois a gente filosofa. Ó, um espelho é um objeto que reflete. Aí, tá vendo, gente? Ó, todo mundo aqui é um pouco filósofo. Vocês estão tudo pensando igual eu. É, o espelho é um objeto que reflete. A lente é um objeto que refrata. Todo mundo consegue ver meu olho? Vocês só estão vendo meu olho porque a minha lente permite a passagem da luz. A luz passa pela minha lente. E aí nós temos dois tipos de lente. Uma lente que a gente vai chamar de lente convergente e a outra que a gente vai chamar de lente divergente. E eu criei esse quadrinho aqui para a gente comparar a característica das duas. Primeiro, qual que é a função da lente convergente? Ao português, convergente, converge, junta, divergente, diverge, espalha, é diferente, está longe. Então, a lente convergente, ela vai juntar os raios de luz. Ela vai servir como lente de aumento. Então, binóculo, microscópio, lupa, tudo isso vai usar lente convergente. Já a lente divergente, ela diverge, espalha os raios de luz. E aí ela vai servir como uma lente de diminuição. Eu só tenho um exemplo para dar para vocês. Olho mágico de apartamento, todo mundo sabe do que eu tô falando? O olho mágico, você olha através dele, você vê a pessoa do outro lado de corpo inteiro. Uai, como que por um buraquinho eu vejo a pessoa de corpo inteiro? Porque ele faz a pessoa ficar menorzinha. Com relação ao formato dessas lentes, lentes convergentes são lentes de borda fina. Borda fina, borda fina, borda fina. Enquanto a lente divergente é uma lente de borda grossa. Borda grossa, borda grossa, borda grossa. Então, numa questão que o exercício te der a figura, ó, vai pela borda. Se ela está mais fina ou se ela está mais aberta, se é uma borda grossa. Parte chata, confesso, chato. Nome. A lente convergente pode ser chamada de lente convexa. E aí pode rolar uma confusãozinha com espelhos, né? E a lente divergente pode ser chamada de lente côncavo. Confesso para vocês que isso é uma nomenclatura que está caindo em desuso. Isso é coisa de livro mais antigo. Só que como o Enem é um banco de questões e eu não sei de quando vai vir a questão que vai cair na nossa prova, eu prefiro falar isso para vocês por desencargo de consciência. Eu vou entrar nesses detalhes, mas só vou dar um spoiler. Lente divergente é usada por quem tem miopia. Eu, Pronto, não vai esquecer. Divergente, eu tenho miopia. Acabou. Enquanto a lente, estigmatismo. eu vou chegar lá, prometo. Enquanto a convergente é usada por quem tem hipermetropia. Sou eu. Eu tenho hipermetropia. Eu não tenho miopia. Então, vou falar dessas doenças, mas só para vocês já irem. Feliz é você. A miopia é péssimo, você não vê nada Ah, de você não longe. sabe. Eu vou explicar, você vai ver que é tudo ruim. Ó, aqui eu trouxe só umas figurinhas para vocês verem. De novo, convergente, borda fina. Vocês estão sacando a questão da borda? Convergente, a borda mais afinada com relação ao meio da lente. E a divergente, ao contrário, ela vai trazer um meio mais fininho e uma borda mais larga. Assim é como a gente representa elas. Reparem, borda fina, borda larga. Nada mudou.
Débora. Então a gente tem que, por exemplo, quem tem miopia tem que ter uma lente divergente ou não? Estou misturando. Sim. A borda do seu óculos aqui, ó, é mais larga do que o meio dele. Ah, vou até Alguns olhar. óculos, depende de quanto grau a gente tem, mas alguns óculos, quando você pega assim, você consegue até ver que Hum, aqui assim é mais grossinho, que a borda meio que sai para fora da armação. não. Aí vai depender do grau. De O 3 seu é graus para cima, convergente, né? o meu é o contrário. A borda da minha lente é mais fininha. Hum. Bom, as fórmulas não é novidade para ninguém. São as mesmas fórmulas que a gente usou no espelho. A mesma fórmula de Gauss, a mesma fórmula da ampliação. Ô, Débora, eu tô pensando como que eu vou criar memória para guardar tanta fórmula, mas tudo bem. Usando, Dani. É triste, mas é a resposta que eu tenho para te dar. De tanto usar, sabe aquela coisa que de tanto fazer uma hora fica mais automático? Ah, tá. Usando. Uhum. Aqui ainda tem frasezinha, né? Essa aqui é a formulinha da fimose. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha, né? E a de baixo é a do hip hop. Vocês lembram disso? A de baixo é a do hip hop. Então, assim, aqui Ai, ainda tem as gente. frasezinhas para ajudar a gente a decorar, mas nem sempre tem. Essa é uma fimose, um pinto e um quê? Mais uma Pelinha? pelinha. Aham, Pelinha? Nossa, gente, da pelinha. onde? Criatividade de professor que chama isso. Desespero. Ó, o F é o foco, é a distância focal da nossa lente. O P é a distância do objeto. Então, depende se o objeto está mais perto, se ele está mais longe. E o P' é a distância da imagem. Aí, vocês repararam que aqui na tabelinha, eu coloquei assim, lente convergente, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. É porque esse sinal vai vir aqui na hora da fórmula. Esse foco, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo se a sua lente é convergente ou divergente. Para não esquecer, quem usa óculos é fácil. É só você olhar na receita. Na receita do seu oftalmologista, vai estar lá o seu grau assim, quem tem miopia. -2, -1,5. Por que esse menos? Porque esse menos faz parte da lente divergente. Quem tem hipermetropia igual a mim, que é mais difícil, mas às vezes alguém que tem, vai estar lá assim, -5, -1,2. Então, o sinal que vem na receita vai ajudar a gente. Alguma vantagem tinha que ter, né, gente, em usar óculos. A gente tem mais vantagem sobre quem não usa nessa matéria, porque ajuda mais a gente decorar, ok? Legal. Ajuda muito mais. E Ô, aí, o que que a Débora, você é gente tem criativo. de diferente aqui? Vergência. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém vira para você e te pergunta assim: Ô fulano, quantos graus você tem? Que as pessoas perguntam, né? Quantos graus você tem? Em física, a gente não fala grau, a gente fala vergência. Então, Chique. vergência é chique, é muito mais bonito. É sinônimo de grau. Quando alguém me Então, perguntar, eu vou falar, é a minha vergência. eu vou virar e falar assim, Dani, qual que é a vergência do seu olho? Aí você vai me responder o seu grau. E a vergência, ela é o inverso do foco. Ela é o inverso da distância focal. O nome é Qual- bonito, mas podia ser sem fogo. mas a fórmula é petitinha. Qual que é a minha vergência? Eu, Débora, eu tenho mais 1,25 de, a unidade é de. Eu tenho mais, já estou te indicando que a minha lente é convergente, 1,25 dioptrias. Assim, ó, dioptria. É a unidade do grau, não é grau. Porque, gente, grau é coisa de matemática, né? Quantos graus tem aqui? 30, 45? Não, o olho a gente mede em vergência.
Alguém aqui não usa óculos? Dani usa, a Lara usa, a Clara usa, a Júlia usa. Eu, Eu quem? Quem foi? Lorena. Não usa pra nada, Lorena? Ah, eu uso. Gente, quando alguém usa. Eu também Ih, não peraí, uso. gente, acidente aqui, ó. Eu perdi o fone, o gato vai passar na frente da câmera. Ô, Floquinho. Ô, 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 Débora, você usa desde quando? Óculos? É, Cara, eu tava na faculdade. eu uso desde os 15. Olha que situação da Não, eu pessoa. tava na faculdade. Ô, gente, eu fui Meu é segurar desde os 12. desde os Nossa, 12. você É ganhou muito de mim, comum hein? também a gente usar quando é criança e depois mais velho não precisar. Hum. Achei a caneta, caiu no chão, peraí. Tenham Ah, mas eu gatos, acho gente. difícil. O Os seus quê? gatos é tudo macho, Débora? Não, tem uma fêmea. O que você acha difícil, Lara? Usar quando criança e depois não precisar mais? É, eu tenho É 2, comum, 3 graus, eu acho. É é muito comum difícil. quando não é miopia. Por quê? Então, acho que Então eu dei azar. Porque que acontece? Quando a criança está em fase de crescimento, eu vou explicar para vocês as doenças, isso vai fazer mais sentido. Mas quando a gente está em fase de desenvolvimento, né, de criança, assim, crescendo, pode acontecer do olho crescer desproporcionalmente ao tamanho do crânio, à distância do cristalino e tudo mais. E aí, nesse momento, pode ser que ela precisou usar óculos. Depois que ela chegou na adolescência, que ela terminou de crescer, né, que as coisas se ajeitaram em quesito de tamanho, pode ser que ela não precise usar mais, tá? Então, pode acontecer. Não é o caso da miopia, porque uma vez míope, sempre míope, tá? Mas pode acontecer. Mas, Lorena, você estava falando, você precisa usar, mas você não usa. Não, eu tinha entendido você perguntando quem usa. Eu uso lente, eu Não. uso tudo. Eu Quem sou não muito usa? cega. Tem alguém aqui que não usa, nunca foi, quer dizer, nunca foi, não. O oftalmo nunca receitou óculos. Eu não uso. Eu quem? Cadê? Bia. Isabela e Bia. Pois é, vocês são, além de sortudas, felizes, vocês são hemétropes. Hemétrope é o nome que a gente dá para aquela pessoa que não tem nenhum defeito visual, para aquela pessoa que não precisa usar óculos. Vou pôr aqui entre aspas para vocês entenderem. É a pessoa de visão normal, tá? Se você tem a visão normal, você é hemétrope. Então, vamos falar logo dessas doenças, né, gente? Que é a parte mais legal da aula. Vamos lá. Para a gente falar das doenças, a gente precisa entender um pouquinho o funcionamento do olho humano, tá? Não vou falar de tudo que tem no olho, vou falar só do que nos interessa. Então, vamos falar da pupila, da córnea, do cristalino, da retina e do músculo ciliar. A Clara está tendo um déjà vu nesse momento, faz parte também. Então, ó, pupila. Pupila é o buraquinho do nosso olho. É aquela bolinha pretinha no meio do olho. Para que serve a pupila? A pupila ela vai permitir a entrada da luz, mas ela também vai controlar a entrada da luz. A nossa pupila dilata e contrai de acordo com a claridade do ambiente. Se eu estou num ambiente muito claro, a minha pupila vai contrair. Não precisa de tanta luz assim. Se eu estou num ambiente muito escuro, a minha pupila vai tentar dilatar, buscando mais luz. Então, assim, tem até poetas, né, músicas que falam a pupila é a janela da alma. É porque a pupila é de fato um buraco. Dá para ver dentro do olho da pessoa através da pupila, com instrumentos corretos, né? Mas sim, a pupila é um buraco que vai permitir a entrada e também vai controlar a luz. A córnea, ela é uma película que ela vai
proteger o nosso olho. E além de proteger, ela vai ser a primeira a fazer refração. Acompanha a figura aqui de baixo comigo. Olha a córnea passando aqui, ó, de fora a fora no nosso olho. Ela é uma película gelatinosa. Quando a gente põe a mão no olho sem querer, a gente pôs a mão na córnea. Tá? Então, ela é essa parte de fora do olho que reveste o nosso olho com função de proteção e é a primeira refração que a gente tem. Porque, olha só, a luz está vindo no ar, entrou na córnea, mudou de meio. Cristalino é o mais importante. Vou botar um asterisco nele aqui. Cristalino é essa bola branca aqui, ó. Todo mundo achou? Cristalino é a lente natural do nosso olho. A gente já nasce com uma lente. Até as meninas que são emέτropes nascem com uma lente. Olha para o desenho. É uma lente de borda grossa ou uma lente de borda fina? Borda fina? Borda fina. Então, a gente nasce com uma lente convergente. Ô, Débora, Oi. eu, quando, por exemplo, se a pessoa tiver algum problema no nervo óptico, pode atrapalhá-la a enxergar, ou eu estou fazendo confusão? Pode, porque o nervo óptico, ele é a É que, estrada que vai levar as informações do olho para o cérebro. E é o cérebro que faz a gente decodificar, né, o que que a gente está de fato uhum, vendo. Então, se você tem um problema no nervo óptico ou até mesmo na retina, por quê? A retina ela tá ligada ao nervo óptico, tá vendo aqui no desenho? uhum, Essa informação não vai chegar direito no cérebro como deveria chegar. Então, vou até uhum. aproveitar e falar da retina. A retina é a parte lá de trás do nosso olho, ó. É nela que forma a imagem. Cara, ela é muito importante. Por quê? Porque ela está ligada ao nervo óptico. Eu preciso que a imagem forme na retina para a retina mandar esses impulsos elétricos, esses impulsos nervosos para o nosso cérebro entender, decodificar, saber aquilo que a gente está olhando. Então, por exemplo, um acidente que a pessoa bate, tem descolamento de retina, é seríssimo, porque pode estar tudo bem no teu olho. Se essa conversa cérebro e olho não for feita, não adianta nada, tá? Por último, o músculo ciliar, que é esse carinha aqui, ó. Tem tanto embaixo quanto em cima. Tá vendo? É um músculozinho, tem umas fibras ligando ele ao cristalino. O músculo ciliar, ele faz o que a gente chama de acomodação visual. O que é isso, Débora? Acomodação visual é... Agora deu, né? É a nossa capacidade de enxergar de perto e de longe. Olha para a tela do teu computador. Olha para um objeto que está longe aí na sua casa. Olha para o computador de novo. Esse tempo que a gente leva para fazer esse ajuste, quem faz é o músculo ciliar. Então, vamos lá. Qual que é a doença mais comum visual do ser humano para ele ter? Miopia. Miopia, meninas, é a nossa dificuldade de enxergar de longe. O míope não enxerga o que está longe. Por quê? Porque o olho do míope é mais convergente do que o normal. Presta atenção. Todo mundo tem o olho convergente. O do míope é convergente em excesso. Gente, vamos fazer as coisas linkar, fazer sentido. Se o míope é convergente em excesso, ele precisa usar uma lente divergente para equilibrar a situação. Faz sentido. Se o meu olho converge demais, eu vou botar uma lente oposta
para tentar equilibrar a situação. Então, a correção da miopia é feita com lente divergente. Olha o desenho. Quando eu tenho miopia, como o meu olho é muito, muito, muito convergente, ele junta os raios de luz cedo demais e a imagem forma antes da retina. Como que eu vou corrigir? Vou usar uma lente que espalha um pouco os raios de luz, para ela formar no lugar certo. Acho inteligente isso. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um desenho bem exagerado, tá? Imagina que um olho normal é assim, o cristalino. O olho do míope é assim, ele é mais achatadinho, ele é mais gordinho, o cristalino, tá? Ele vai ser mais gordinho. Tanto que a cirurgia feita com laser, o que que ela faz? Ela arranca um pedaço aqui para ficar o mais próximo do que deveria ser, tá? Então, a miopia é isso aí. A hipermetropia, que é o que eu tenho, é meio que a doença oposta. Eu não enxergo bem de perto. Gente, eu não uso óculos para dirigir, eu não uso óculos para sair, mas se você me der um cardápio com letra pequena para ler, eu passo aperto. Eu dando aula, eu tô lendo o dia inteiro, eu acabo usando óculos o dia inteiro. Eu tenho hipermetropia porque meu olho é pouco convergente. Então, vamos voltar para o meu desenho maluco. Se o olho normal é assim, o meu é assim. É o contrário, tá vendo? Ele converge menos do que deveria. E aí vamos pensar, se o meu olho converge menos do que deveria, que lente que eu uso? Outra convergente para tentar resolver a situação. Posso ter miopia e hipermetropia no mesmo olho? Não. Porque ou ele é convergente demais ou ele é convergente de menos, não tem como ele ser as duas coisas. Então, se alguém falar para você assim, eu tenho miopia e hipermetropia, ou ela está errada, ou ela tem um em cada olho. Os dois no mesmo olho, não. Presbiopia também é quem não enxerga bem de perto, só que agora a causa é outra. A presbiopia, normalmente, ela vem com a idade, por causa do músculo ciliar. O que acontece com o músculo se eu malhar ele a vida inteira? Se eu malhar ele demais? Fica duro. Cresce. Cresce e fica duro, fica rígido. Então, ele perde. Lembra que eu falei para vocês que o músculo ciliar faz isso aqui, ó, para fazer a acomodação visual? Se ele fica rígido, ele perde essa capacidade. Quando você dá seu celular para uma pessoa, sua mãe, seu pai, uma pessoa mais velha, vê uma foto e ela faz assim, provavelmente ela tem presbiopia. Gente, é inevitável. Todos nós vamos ter. Por quê? Todo mundo aqui malha o músculo desde quando nasceu. Uma hora ele vai enrijecer, tá? Ao famoso aí, astigmatismo. O problema do astigmatismo está lá na córnea. O problema do astigmatismo está naquela parte mais externa do nosso olho. Ela tem um formato irregular. Débora, Oi. eu ouvi falar que há algum tempo atrás não existia lente, tipo, ao invés de ser óculos, botar lente de contato, Aham. que corrigisse astigmatismo. Atualmente já tem? Que corrige 100%, não. Entendi. É porque eu sou meio teimosa, e eu lembro que o meu professor do ano passado tinha falado que não tinha. Só que Aham. esse ano, um amigo meu chegou cismando que tinha. Eu falei, meu filho, não tem. O que que acontece, Lara?
A tecnologia ela tem melhorado cada vez mais e conseguido produzir materiais com índices de refrações diferentes para tentar auxiliar essa questão da fabricação das lentes. Porém, o astigmatismo, vou te explicar, você vai ver que não tem jeito. Ó. Uma córnea normal, ela é redondinha, ela é perfeita. Uma córnea de quem tem astigmatismo, ela é cheia de ondulações, ela tem um formato irregular. A lente que corrige o astigmatismo é uma lente cilíndrica. Ela vai fazer uma correção para esse formato irregular. Não dá para corrigir todos os mínimos formatos irregulares que a nossa córnea assume ao longo da vida. Então, às vezes você tem, sei lá, 1 grau de astigmatismo. Você vai pôr o óculos, ele vai melhorar tipo 90%. Um cadinho ainda vai ficar. Não tem como, tá? Não corrige 100%. É claro que o óculos, é o que eu tô falando, vai dar uma diferença de 90%, é vida. Mas falar que ele corrige 100%, ele não corrige. Inclusive, algumas pessoas vão no oftalmologista e elas têm um grau pequenininho de astigmatismo. Ele nem passa óculos, porque não vai corrigir aquele pequenininho mesmo. Então, a gente não tem um óculos que corrige 100%, tá? Foi o meu caso, Débora. Eu tenho miopia e astigmatismo. Aí, dessa vez do último óculos que eu fiz, ela nem passou nada pro. Só para Eu nem sei se tem miopia. como, né? Só pra Tem, mim. tem sim. Ela vai te dar uma lente divergente, mas com uma certa angulação para tentar melhorar o astigmatismo. Mas se for pouquinho, é o que eu falei, não vale a pena, não vai resolver mesmo. Para quem não tem astigmatismo, é isso aqui, ó. Eu tenho também, tá, gente? A gente enxerga embaçado de frente, de costas, de cima, de perto, de longe, de lado, enxerga embaçado. Luzes noturnas. Não é normal ver luzes assim. O normal é ver luzes assim, em movimento circular. Se você vê a luz ficando reta igual uma estrela, você tem astigmatismo. Quanto maior forem esses riscos, maior o teu grau de astigmatismo. Eu dirigindo à noite, mesmo com óculos, eu ainda vejo um pouco, porque meu óculos não corrige 100%, tá? Sim, Gabi. E ela não tem lente-lente, né? Tem que ser óculos. Ou você usa lente-lente? Já tem lente-lente? Lente mesmo. Aham, não, nem sabia que tinha. Só que ela é feita por encomenda, né? Igual a minha da hipermetropia. A hipermetropia também não é igual a do astigmatismo. Você chega na farmácia, ó, da miopia, né? Que a lente da miopia, você chega na farmácia, compra, botou, acabou, né? Na clínica, na farmácia. A minha, que é de hipermetropia, também tem que fazer por encomenda. É, exatamente. Eu nem sabia que de astigmatismo já existia lente-lente. Bom saber. Eu Nenhuma acho, cobre, hum, nenhuma cobre, claro. eu acho, Débora, a medicina ainda é muito atrasada, sabe? Muitas coisas eu acho atrasada. Acontece, né? Não dá para. O ser humano é muito inteligente para umas coisas e para outras não. É verdade. E isso não é só sobre medicina. Então vamos lá. Ó, tudo bem essas doenças? É, gente, o que que acontece? Gabi. Então, tipo assim, tem que medir o ângulo, tem que ver aonde que tá o formato. Legal. Olha só, nenhum exercício vai pedir para você a lente que corrige o astigmatismo, ela é uma lente cilíndrica. Presta atenção nisso. Ela não é nem a convergente, nem a divergente que a gente já está acostumado. É uma outra lente que a gente não estuda a fundo no ensino médio. Mas qualquer exercício que te perguntar qual é a lente que corrige o astigmatismo? Lente cilíndrica. Vai ter essa opção lá para você marcar. Então, não é nem a convergente, nem a divergente. É lentes cilíndricas.
Ah, o próprio olho, aham, entendi. É porque é o formato da córnea, né? Como é a parte mais externa do olho, o contato da lente ali com aquela área já deve ajustar, faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito legal, muito legal. Eu não consigo usar lente. Gente, eu tenho uma agonia de. Não consigo, não consigo. Aí eu acabo ficando de óculos mesmo o tempo todo. Não consigo. Eu gosto de óculos porque meu nariz começa a ter nervoso quando fica muito tempo de óculos. Aí eu uso mais lente. Eu não consigo colocar, cara. É incrível, parece que não vai. Pega a apostila aí pra mim, pra gente fazer exercício. Nossa, disso tudo que a gente falou? Meninas, fez sentido as doenças? Eu sei que eu passei rápido, tá tudo escrito, então às vezes não deu tempo de vocês se inscreverem, mas depois vocês voltam no slide, tá? E tenta não decorar, tenta fazer um link na sua cabeça. Pô, se o meu olho converge demais, eu uso uma lente que diverge. Se o meu olho converge de menos, eu tenho que usar uma lente que converge mais. Então tenta sempre fazer links, porque se isso ficar decorado, não vai dar bom, tá? Ó, exercício número 8 para a gente fazer agora. Quando crescer, Aninha deseja ser médica. E por isso ela brinca, imaginando que a sua boneca seja uma paciente. Certa vez, ao examinar os olhos de sua boneca com uma lente convergente de 5D, Aninha observou uma imagem direita e 4 vezes maior do que o olho da boneca. Nessa situação, a distância entre o olho da boneca e o centro da lente era de. Então vamos lá. Ele me deu a vergência, que é 5D. Para lembrar, a vergência é o inverso do foco. Ela me disse que ela fez uma imagem 4 vezes maior. Então, a minha ampliação, a minha amplitude, vale 4. E ele quer a distância do olho até a lente. Ele quer o P, que é a distância do objeto. Escolhi esse exercício porque a gente já vai ter que usar as duas fórmulas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou usar a fórmula da amplitude. A é igual a menos P' sobre P. Então, 4 é igual a menos P' sobre P. Passa para lá, P' é igual a menos 4P. Você fala, nossa, Débora, não ajudou em nada. Mas a gente vai jogar agora na formulinha da fimose. 1 sobre o foco é 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. 1 sobre o foco já é 5, já é a vergência. Positivo, lente convergente. Então, 5 é igual a 1 sobre P, que é quem eu quero, mais 1 sobre P'. Quem é o P'? Menos 4P. Entenderam por que que eu fiz a outra fórmula primeiro? Agora a matemática, hein? Não adianta chorar. Tem que fazer. Vamos fazer o MMC. 4P. Vamos subir esse sinal aqui do denominador? Vamos trazer ele aqui para cima, ó. Tudo bem se eu fizer isso? Mínimo múltiplo comum. 4P dividido por P, 4. 4P dividido por 4P, 1. Isso vai dar 5 é igual a 3 sobre 4P. Então, 20P é igual a 3. P é igual a 3 dividido por 20.
3 dividido por 20, 3 por 2 dá 1,5. Isso vai dar 0,15. 0,15 metros. Que é a mesma coisa que 15 centímetros. Tudo bem? Aplicação de fórmula. Que, graças a Deus, são as mesmas fórmulas que a gente já usava nos espelhos, não tem nada de novo. Aquela hora o gato derrubou a água, gente. Tudo molhado aqui, tá uma zona. Esses gatos elevados, hein? Eles são terríveis. Tem uma aqui no meu É, colo, tá quentinho. é fêmea e macho, Débora? Tem 2 machos e uma fêmea. E se dão bem, os três? Muito. Eles são uma gangue. Eles são a gangue. Já deram Mais filhotinhos? um. Oi? Já deram filhotinhos? Não, são todos castrados. O Banzé teve filhotinho, mas Nossa lá senhora, atrás. se eles tiver Bebê filhotinho, gatinho. meu marido me põe pra fora de casa, porque eu tô querendo outro gato, ele já não quer mais. Gato, gente, só quem tem sabe, é esquema de pirâmide. A Você minha vai amiga arrumando um também, atrás do outro. ela já tá com 4. Ela É, tinha um, depois arrumou mais um, mais um, mais aí você um. arruma um para fazer companhia pro primeiro, aí depois acidentalmente você acha, você arruma mais outro, aí você fala 3 é ruim, porque quando tá dois brincando, um tá sozinho, aí você fala quero outro, e aí vai indo. Vamos lá, questão 13, uma questão agora já de lentes para a gente poder fazer. Olha só. Bárbara e Carlos, após uma consulta oftalmológica, foram diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. Então, a Bárbara tem miopia, o Carlos tem hipermetropia. As figuras representam os perfis de 3 lentes esféricas de vidro, A, B e C, que poderiam ser utilizadas por eles para corrigir os seus defeitos de visão. Para corrigir seus defeitos de visão, quais as lentes que eles vão poder usar? Então, vamos lá. A Bárbara tem miopia. Que lente que a Bárbara vai usar? É, Lente divergente. divergente. Tá certo? Divergente. Carlos tem miopia. Ele vai usar lente convergente. Agora é só lembrar, convergentes são lentes de borda fina. Fina, Então, a única que o Carlos pode usar é é a a B. B. E então, eu acho que é a B e C. É Bárbara, né? É. A Bárbara pode C e usar B, quer tanto dizer. a A quanto a C. Aí Hum. agora a gente só tem que matar as alternativas. O Carlos usa C, ou o Carlos usa B, gente. B. O Carlos usa B. Então, a Bárbara vai usar A Ah, tá, porque pode ser a A ou a C, não é ou a isso? C. Aí eu fui pelas alternativas, isso aí. Ah, tá. Ó, até que eu tô sabendo essa matéria um Viu? pouquinho. Vamos ver na hora dos Essa matéria é cálculos. boa. Fala para mim, se eu quiser usar uma lente, Boa porque você explica bem, porque você viu os professores, igual eu te falei da minha época, você não entende, eu não muito entendia nada. obrigada. Vamos supor que a gente quer usar uma lente e eu quero usar essa lente para colocar fogo num papelzinho. Qual lente que eu vou usar? Uma que junta os raios de luz ou uma que esparrama e vai para tudo quanto é lado? A que junta. É muito comum isso parecer em questão. Eu quero juntar os raios, eu quero que. Gente, para eu queimar um papelzinho, eu tenho que juntar todos os raios de luz naquele ponto para poder dar energia suficiente para queimar. Então, a lente convergente é muito comum aparecer isso em questão, tipo, fulano se perdeu na floresta com uma lupa. Como é que ele faz o fogo? Lente convergente. O raio de luz vai passar e vai juntar. Se a gente fosse desenhar, seria mais ou menos assim, ó. O raio de luz passa pela lente e junta, ele converge, todos para o mesmo ponto. E aí, esse seria o ponto aonde pegaria fogo. Esse é o ponto. Se você achar que pode ser sério. Esse é o ponto do foco. É a distância focal da lente. É onde ela
focaliza os raios, junta os raios. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Último Tranquilo? para eu liberar vocês. Número 15. Esse é um exercício estilo Enem, tá? Ó, o olho míope, pô, já falou de miopia, lente divergente, já vai estruturando aí. O olho míope pode apresentar o globo ocular comprido demais ou a córnea com uma curvatura exagerada, não conseguindo focalizar na retina objetos que estão distantes. E aí a focalização ocorre antes da retina. A miopia pode ser corrigida por meio de lentes esféricas, fazendo com que objetos localizados no infinito, ou seja, objetos que estão lá longe, sejam projetados na retina. O oftalmologista receita para um míope óculos convergência de menos 2D. É correto afirmar que as lentes utilizadas e a posição em metro do ponto remoto são, respectivamente, primeira coisa, miopia. Vai usar. Qual lente que eu Vai vou usar. usar? Divergente. Divergente. Então, a B já não pode ser, a C já não pode ser. E aí, Vai usar a repare, fórmula da... Ah, desculpa. deixa eu só concluir aqui, Dani. Ele pediu um negócio aqui chamado, ó, ponto remoto. O que é ponto remoto? Ponto remoto é a maior distância que uma pessoa enxerga com nitidez. Para quem não tem miopia, o ponto remoto é lá no infinito, porque essa pessoa enxerga bem a qualquer distância. Para quem tem miopia, que é o caso Ih, desse paciente, o uma ponto remoto é tragédia, alterado. Exatamente. que é meu caso. Existe o ponto remoto e existe o ponto próximo. Se o ponto remoto é a maior distância que eu enxergo bem, o ponto remoto é a menor. Vocês podem reparar, quando a gente pega uma coisa para ler, a gente sempre põe numa distância de conforto. Nunca longe demais, nunca perto demais. É uma distância de mais ou menos 20, 25 centímetros. Mais ou menos. Esse é o nosso ponto próximo. Quem tem problema no ponto próximo? Quem tem hipermetropia. Quem tem problema no ponto remoto, que não enxerga bem a maior distância? Quem tem miopia. Beleza? Mas Então, aí, aí ó, a gente usa a fórmula da vergência, não? a gente vai usar as duas, mas eu vou aplicar na da fimose. Olha só. 1 sobre Hum, F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F já é a vergência. Então, aqui já vai ser nosso menos 2. 1 sobre P, quem é o P? Distância do objeto. Onde está o objeto que o míope não enxerga? Longe. o remoto. Lá no infinito. Longe. Então, tão longe que é no infinito. Mais 1 sobre P'. Débora, quanto que é 1 dividido por infinito? Gente, uma bala para infinita pessoas, cada pessoa vai ganhar quase nada. É um número tão petitinho, tão desprezível, que a gente fala que esse cara tende a zero. Então, sobra. Débora, Oi, deixa eu só concluir. Menos tá. 2 é 1 sobre P'. Multiplicando cruzado, P' é menos meio, que é 50 centímetros. Então, o que eu acabei de descobrir junto com vocês? Que esse cara que tem um grau igual a 2, ele só enxerga bem até 50 centímetros. Passou disso, o olho dele já começa a forçar. E é para isso que eu uso óculos, né? Eu uso óculos para o meu olho não precisar de forçar. Entenderam como aplicar a formulinha das lentes na miopia? É a única que a gente calcula é a miopia. O P sempre vai ser infinito na miopia.
Por quê? Porque o objeto está longe demais. Esse longe demais a gente está chamando de infinito. Diga, Dani. Não, é porque ali, por exemplo, 1/f. Aí você já cortou o 1, já pode fazer isso? Não, é porque a vergência é 1 sobre Hum, f, lembra? uhum. Ah, Aí tá. a vergência já é 2. Só Entendi. substituir direto. Acabou que eu usei as duas fórmulas, se você perceber. Uhum, Eu posso pegar essa fórmula da fimose e escrever ela assim, ó. V é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Por quê? Porque 1 entendi. sobre F é a mesma coisa que o V. Entendi. Aí você jogou direto. Joguei direto, isso aí. Eu vou ter que relembrar aquele negócio do cosseno, depois eu vou ver aqui. Eu vou te relembrar junto com você, pode ficar tranquilo, tá? Meninas, tudo bem essa questão? Tudo bem como fazer o grau da miopia? Vocês podem aí na casa de vocês, cada uma substituir a vergência pelo seu próprio grau e descobrir até onde você enxerga com nitidez. Pode ser que você fique triste, mas faz Ih, parte, não, tô a tá? fim de Então ficar podem triste, fazer não. esse cálculo se vocês quiserem. Alguma pergunta? Yasmin, tudo certo? Júlia, Débora, esse cálculo Tudo da certo. vergência vai dar em metro, né? sempre. Essa unidade, dioptria, é sistema internacional. Então, ela sempre vai sair em metro. Aqui, ó, quando eu achei esse 0,5, era 0,5 metros. Por isso que eu converti, né, 50 centímetros. Tá? Dioptria é sistema internacional. E aí, sistema internacional é sempre em metro. Entendi, obrigada. De nada. Meninas, por hoje é só. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa dessa aula. Essa matéria cai bastante. Façam os exercícios, me mandem as dúvidas. Vocês estão me abandonando. É normal isso acontecer no segundo semestre, mas é normal eu cobrar também, tá? Façam os exercícios, me mandem dúvidas, conversem comigo ao longo da semana, eu estou sempre aqui disponível. Semana que vem a gente vai ver hidrostática, é uma matéria também bem importante. E aí, é isso. Faz Hidrostática que tem empuxo, Débora? É, né? Não. isso, aham. A gente vai ver semana que Legal, né? vem. Aquelas questõezinhas que eu te mandava lá Sim, das Olimpíadas, né? da prova lá da Aham, semana Olimpíada. que vem que tem empuxo, pressão, tudo semana que vem, tá? É isso, é isso. Era só isso que eu queria falar mesmo. Eu acho que você caiu. Foi só pra mim, gente. Eu tava Eu parada. caí, gente. Agora eu Não, pra mim voltei? também caiu. Agora eu voltei? Voltou. É, é. Mas para mim não me mostrou que eu caí, mas tudo bem. Então, vejo vocês na semana que vem, tá? Qualquer dúvida ao longo da semana, vai me mandando. Gabi, eu te respondo até amanhã sem falta, tá? Aquelas duas que você me mandou, tá bom? Meninas, bom frio. Beijo para vocês, boa semana. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem. Tchauzinho. Beijo, Débora. Beijo, Tchau, obrigada. Débora. Até semana Obrigada a que vem. vocês. Até.